O Brasil, como eu bem sei, é um país de uma riqueza natural impressionante, capaz de causar inveja na maioria das outras nações. Aqui, não temos apenas pessoas bonitas, mas também um calor humano único, cidades históricas fascinantes, praias deslumbrantes, rios e cachoeiras espetaculares que tornam qualquer viagem inesquecível. Mas não é apenas por essa beleza turística que o Brasil atrai olhares do mundo todo. Empresários como Elon Musk demonstram um enorme interesse no país, e isso não é por acaso, nem pelas praias. Afinal, o que fez Elon Musk decidir investir pesado no Brasil? Seria o petróleo ou algo ainda mais valioso para um empresário do seu porte? Ele esteve no Brasil pela primeira vez em 2022, trazendo uma proposta ambiciosa: expandir os serviços oferecidos por uma de suas empresas, a fabricante de satélites Starlink. O produto final dessa operação, que leva o mesmo nome da empresa, consiste em uma verdadeira constelação de satélites de comunicação. Inicialmente desenvolvida pela SpaceX, outra empresa de Musk, a Starlink tem como objetivo fornecer internet de alta velocidade e baixa latência em nível global, especialmente para áreas remotas. Diferente dos satélites tradicionais, que operam a 3.000 km da Terra em órbita geoestacionária, os satélites da Starlink ficam a aproximadamente 550 km de altitude. Isso reduz significativamente a latência para algo entre 20 e 40 milissegundos, tornando-se comparável à internet terrestre. Essa constelação já conta com cerca de 5.000 satélites em órbita, com planos ambiciosos de alcançar dezenas de milhares no futuro. O impacto disso pode transformar o acesso à internet no Brasil e no mundo, e é exatamente por isso que Musk está tão interessado em expandir seus negócios por aqui. Dentro de poucos anos, quando eu olhar para o céu à noite, verei algo curioso, um movimento estranho, como se estrelas estivessem se deslocando em fila indiana. Isso será a movimentação dos satélites da Starlink, que já conta com milhares de clientes no Brasil, entre empresas e consumidores comuns. Mas voltando ao projeto na Amazônia, nos primeiros contatos da Starlink com o governo brasileiro, havia planos para fornecer internet a escolas na região, especialmente as mais isoladas, localizadas em áreas de difícil acesso no meio da floresta. No total, mais de 19.000 escolas seriam beneficiadas, dando origem ao projeto chamado Conexão Amazônia. Outro objetivo importante era o monitoramento ambiental da floresta, uma tentativa do governo de coibir e até eliminar o desmatamento descontrolado. Na época, o Ministério das Comunicações chegou a divulgar um comunicado oficial à imprensa, confirmando que a tecnologia avançada da Starlink seria utilizada para rastrear desmatamentos, garimpos ilegais e incêndios criminosos. No entanto, depois desse grande anúncio, pouca coisa foi atualizada sobre a real implementação do projeto. O que se sabe é que ele ainda não está operando em sua totalidade. E isso não é uma grande surpresa para mim, já que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo. Historicamente, empresas estrangeiras sempre encontraram dificuldades para se estabelecer aqui. Muitas já tentaram entrar no mercado, mas acabaram fechando as portas devido a exigências documentais, altas taxas de importação e uma carga tributária elevada, que encarece os produtos e reduz drasticamente as vendas. O que pode ser tão interessante no Brasil para um empresário como Elon Musk? A resposta pode estar bem debaixo dos nossos pés, e não é algo valioso apenas para as empresas dele, mas também para fabricantes de componentes eletrônicos e baterias de lítio no mundo todo. Para entender melhor essa questão, basta olhar para as riquezas minerais do nosso solo. O Brasil está entre os países com as maiores reservas minerais do planeta, e a mineração sempre teve um papel fundamental na nossa economia. Ao longo da história, a exploração desses recursos foi essencial para o desenvolvimento do país, como aconteceu no ciclo do ouro, no século XV. Hoje, a mineração continua sendo uma das atividades econômicas mais importantes do Brasil, movimentando exportações para grandes mercados como China, Japão, Malásia e Países Baixos. Algumas regiões se destacam pela produção mineral, como o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, conhecido pelo minério de ferro, a Serra dos Carajás, no Pará, que além de ferro, também é rica em cobre, manganês e ouro, e o maciço de Urucum, no Mato Grosso do Sul, que abriga depósitos expressivos de ferro e manganês. Atualmente, o minério de ferro é o principal produto mineral exportado pelo Brasil e também abastece a indústria siderúrgica nacional. Mas, além disso, o país possui reservas abundantes de outros minerais estratégicos, como alumínio, calcário, níquel, nióbio, carvão mineral, petróleo, estanho, grafita e, claro, o tão cobiçado lítio. Esse mineral, que até pouco tempo tinha uma exploração tímida por aqui, se tornou uma das matérias-primas mais disputadas da indústria moderna, especialmente para a fabricação de smartphones, veículos elétricos e qualquer tecnologia que dependa de baterias de lítio. Que tal entendermos um pouco mais sobre esse mineral tão valioso? Curiosamente,
A descoberta do lítio foi o mais próximo que um brasileiro chegou de identificar um novo elemento da tabela periódica. Em 1818, Johann August Arfvedson, com apenas 25 anos, fez essa descoberta enquanto trabalhava no laboratório de John Jacob Berzelius, um renomado químico sueco. Após essa revelação, Berzelius enviou uma carta para Claude Louis Berthollet mencionando que um novo elemento alcalino havia sido descoberto por Arfvedson em um mineral previamente identificado pelo Sr. de Andrada em uma mina de Uto, mineral esse que recebeu o nome de petalita. Esse Sr. de Andrada era ninguém menos que José Bonifácio de Andrada e Silva, considerado patrono da independência do Brasil. Antes de se tornar uma figura política, José Bonifácio estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal, onde teve a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes cientistas como Antoine Lavoisier e Alessandro Volta. De algumas décadas para cá, o lítio se tornou um dos elementos mais essenciais para a fabricação de baterias de longa duração. É por isso que, a cada novo modelo de celular lançado, a duração da bateria tende a ser maior. Mas o uso do lítio vai muito além dos smartphones. Ele está presente em diversos equipamentos eletrônicos, como drones, veículos elétricos e, mais recentemente, os chamados eVTOLs, os novos veículos aéreos elétricos projetados para transportar pessoas. Vale lembrar que Elon Musk também é CEO da Tesla, uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo, pelo menos por enquanto, já que as empresas chinesas estão investindo pesado nesse setor. Se Musk não agir estrategicamente ou não tiver uma proposta competitiva, os chineses podem acabar dominando o mercado. Por isso, faz todo sentido que ele esteja interessado nos recursos do subsolo brasileiro. Enquanto isso, vejo o Brasil se posicionando no mercado de produção desse mineral tão essencial, especialmente após a descoberta de enormes jazidas contendo lítio de alta qualidade. Em maio de 2023, o governo de Minas Gerais anunciou a criação do Vale do Lítio, um projeto ambicioso que tem como objetivo impulsionar a exploração do minério e fortalecer a economia da região do Vale do Jequitinhonha, no norte do estado, uma das áreas mais carentes do país. De acordo com o projeto, o Vale do Lítio abrangerá 14 cidades onde estão localizadas as maiores reservas do país. Com isso, o Brasil passa a ser um dos países com maior potencial de extração de lítio, ao lado de Argentina, Austrália, Canadá, Chile e Estados Unidos. No entanto, um grande diferencial do lítio brasileiro é seu alto grau de pureza, o que reduz significativamente os custos de isolamento do mineral. Para entender melhor, o lítio é um elemento extremamente reativo e, por isso, não é encontrado na sua forma pura na natureza. Em vez disso, ele aparece combinado em minerais e compostos. Sua extração ocorre basicamente de duas formas. Através de minerais de rochas ígneas, como espodumênio e petalita, que são encontrados em formações rochosas originadas do resfriamento do magma. A partir de salmouras subterrâneas, que são corpos d'água ricos em minerais, comuns em regiões áridas, como o deserto do Atacama, no Chile. Após ser extraído dessas fontes, o lítio passa por processos químicos e físicos para ser separado de outros elementos. Quando purificado, ele pode ser utilizado em diversas aplicações, desde baterias de íon lítio até medicamentos para o tratamento de transtornos bipolares. Isso mostra o quão versátil e valioso esse mineral pode ser para diferentes indústrias. Agora tudo faz sentido. O interesse de grandes investidores nos solos brasileiros está mais do que justificado. No caso de Elon Musk, vejo que ele tem um interesse especial na indústria de mineração do Brasil. E se alguém ainda pensa que ele pretende apenas estudar possibilidades antes de investir, aqui vai um fato interessante. A Tesla, fabricante de veículos elétricos controlada por Musk, já fechou um contrato de longo prazo com a mineradora brasileira Vale. O acordo, anunciado em maio de 2022, prevê o fornecimento de níquel a partir das operações da Vale no Canadá, conforme divulgado pela revista Exame em abril de 2024. Além do lítio, a Vale também extrai níquel, um minério essencial para diversas indústrias, incluindo aquelas em que as empresas de Musk atuam diretamente. O lítio, aliás, é frequentemente chamado de ouro branco ou petróleo do século XXI devido à sua importância na transição energética e na fabricação de baterias para veículos elétricos. Hoje, falar de veículos do futuro já soa estranho, pois muitas dessas tecnologias já fazem parte do nosso dia a dia. Para Musk, firmar uma parceria com o mercado brasileiro pode ser extremamente vantajoso, especialmente por sermos um grande fornecedor de lítio de alta pureza. Ainda não há nada oficialmente confirmado, mas estima-se que ele possa investir algo em torno de 250 milhões de dólares inicialmente. Caso esse investimento se concretize, pode trazer um impacto positivo na economia brasileira, incluindo uma possível redução na taxa de desemprego, que atualmente, segundo o IBGE, está em 7,8%. No entanto, as coisas não são tão simples como eu poderia imaginar ou desejar.
Com o potencial mineral brasileiro em alta, empresas concorrentes da Tesla, como a BYD, também estão de olho nos recursos do nosso subsolo. E para complicar ainda mais, a fabricante chinesa está prestes a adquirir uma grande empresa do setor, a canadense Sigma Lithium. Segundo alguns especialistas, a BYD tem dominado as cadeias de produção mais estratégicas e continua expandindo sua posição global. Para reforçar ainda mais sua presença, a empresa já anunciou que irá operar fábricas de carros elétricos na Bahia. Enquanto isso, o governo brasileiro tem dado bastante atenção aos produtores chineses, mesmo que os investimentos não sejam tão altos quanto os oferecidos por outros investidores. Mas aqui a questão não é apenas o volume de dinheiro investido. Outros fatores pesam nessa decisão, como o retorno esperado, a continuidade dos investimentos, possíveis parcerias futuras e, claro, o fato de o Brasil fazer parte do mesmo bloco econômico que a China, o BRICS. Esse detalhe pode fazer toda a diferença. Seja como for, qualquer investimento sério no Brasil é bem-vindo, já que isso significa mais empregos, mais movimentação no mercado interno e, no melhor cenário, tanto patrões quanto funcionários satisfeitos. Pelo menos, em teoria, deveria ser assim. Agora me diz, você prefere um investimento no nível da Tesla ou da BYD no Brasil? No fim das contas, que venha o que for melhor para a gente.